Revolução Russa, fevereiro, primeira fase. É uma revolução de frente ampla. Mencheviques, social-revolucionários, anarquistas, descontentes da nobreza. Essa galera toda estabelece um governo provisório sob liderança do Kerensky. Esse governo dura de fevereiro até outubro. Em outubro volta do exílio suíço Lenin. Lenin, antes de voltar da Suíça, ele deu uma passadinha na Alemanha e trocou uma ideia com o Kaiser, Guilherme II. E o Kaiser deu para ele 10 milhões de Reichsmarks em barras de ouro, que valem muito mais do que dinheiro, prometendo para o Kaiser uma coisa só: eu faço a revolução e tiro a Rússia da guerra contra a Alemanha. E obviamente o Kaiser topou na hora. O Lenin chega na Rússia, o governo Kerensky tenta atraí-lo para o seu governo de unidade nacional, que substituiu o czar Nicolau II, e o Lenin diz não. E aí o Lenin passa a organizar a tomada do poder. O Lenin tinha um partido pequenininho, era o Partido Bolchevique. O Lenin reúne o que resta do Partido Bolchevique e começa a organizar a insurreição. No meio do caminho, um menchevique vira casaca. O nome do menchevique, Trotsky. Trotsky chefiava o que, quando começa a agitação, se torna o maior soviet. Os soviets foram criados para a Revolução de Fevereiro, tá? O modelo soviético, os soviets... O que era o soviet? Era um parlamento popular de, segundo eles, camponeses, soldados, trabalhadores, proletários, no caso. Deixa de ser menchevique e se torna bolchevique, apoiando a insurreição do Lenin. O Lenin compra os guardinhas do palácio e toma o poder sem fazer muita força. Só que assim, foi um golpe de Estado clássico. Toma o palácio, toma a capital, cerca tudo, aí o Trotsky levanta o Soviet de São Petersburgo em apoio. No resto do país, ninguém apoia. O Soviet de São Petersburgo era o maior, e o Trotsky chefiava o Soviet de São Petersburgo. Um pouquinho antes da Revolução ele vira casaca, começa uma guerra civil na Rússia muito, muito pesada. Trotsky vira o comandante em chefe das Forças Armadas Revolucionárias, o chamado Exército Vermelho. Do outro lado lutava contra ele o Exército Branco, formado por monarquistas, galera restauracionista e os dissidentes, mencheviques, galera que participava do governo Kerensky. O Trotsky é o grande comandante em chefe da vitória. Ele é o grande estrategista militar, era um grande intelectual. Nesse meio do caminho, o Stalin está atuando dentro da burocracia do partido, em primeiro plano, e depois do governo soviético recém-instalado. O Trotsky tinha um defeito de caráter. Ele era absurdamente vaidoso. É impossível. Tipo, o Lenin fez a revolução, eu aderi ao Lenin, mas eu sou o Trotsky, eu chefiei o Exército Vermelho na revolução. Lenin era o líder incontestável, foi ele que fez a revolução, ele cria o Partido Comunista da União Soviética, depois que a revolução se consolida, que o Trotsky vence a Guerra Civil. Uma das coisas que o Trotsky fez para vencer a Guerra Civil, o Lenin pegou dinheiro do Kaiser. O Trotsky meteu o pé para o outro lado do oceano. Foi para os Estados Unidos, para Wall Street mais especificamente, pedir grana para os malditos porcos capitalistas norte-americanos. E pegou grana com eles. Muita grana que financiou a aquisição de armamentos, equipamentos, da própria alimentação do Exército Vermelho, que foi o que propiciou que eles ganhassem a guerra. Não à toa, logo que eles ganham a guerra, o Lenin baixa uma nova política econômica, a NEP, que a tradução é Nova Política Econômica, que era para pagar esses caras. Um monte de empresa americana ganhou dinheiro na União Soviética, reconstruindo a União Soviética nos anos 20 e 30. Pois bem, em 1924, Lenin, relativamente jovem, 50 e poucos anos, sofre um AVC. Lenin fica entrevado por meses, e nesses meses começa a luta surda pelo poder na União Soviética. De um lado Trotsky, do outro Stalin. Repito, Trotsky era vaidoso, ele achou que ia cair no colo dele de graça. Enquanto isso, o Stalin trabalhou o partido. Negociou com um, acertou com o outro, prometeu cargo para outro, resolveu um problema de outro. Quando Lenin morre, finalmente, o partido está na mão de Stalin. Trotsky começa a organizar uma parada chamada oposição de esquerda. E aí começa a divergência central entre o trotskismo e o stalinismo. O Trotsky passa a defender, e vai ser o mantra da sua vida inteira, é a sua tese para a vida inteira, o que ele chama de teoria da revolução permanente. O que é a teoria da revolução permanente? É a seguinte, é uma leitura do marxismo. O Marx dizia que o socialismo só seria vitorioso, como o próprio comunismo, quando ele fosse implantado em escala global. Que o capitalismo só foi vitorioso porque foi implantado em escala global. Então o Trotsky tira uma conclusão lógica disso. Beleza, nós fizemos a revolução na Rússia, mas a Rússia é um país periférico, pobre, miserável, quase feudal, na periferia do capitalismo. A revolução não se mantém aqui se a gente não levar ela para as grandes potências centrais. Naquele momento era a Inglaterra e a Alemanha. Então o que o Trotsky queria é que a Rússia servisse como base, como ponta de lança de levar a revolução para a Inglaterra e para a Alemanha, e de lá se espalharia o natural por toda a Europa e dominaria o mundo, e então o socialismo seria vitorioso. Como diria o João Kleber, o Stalin meteu um para. Agora não. Nós acabamos de fazer a revolução.
Nós saímos de uma guerra civil. O país está destruído, as pessoas estão passando fome, né? E você quer continuar a revolução, você quer continuar a guerra. Tá achando que é quem? O Napoleão, o louco? Vai pro hospício. E o Trotsky continua defendendo isso e diz que se isso não for feito, a revolução vai degenerar, vai burocratizar. É o que ele vai chamar de Thermidor, que é um período em que há uma contra-revolução burocrática. Olha só da onde o Trotsky vai tirar a terminologia para fazer a crítica do stalinismo, da Revolução Francesa, sempre da Revolução Francesa. Como vai usar o 18 Brumário, enfim. Vira esse bate-boca que vai durar até 1928, quando Stalin, já perfeitamente estabelecido no poder, diz: deu pro saco, te aturei tempo demais, se suma da minha frente, vagabundo. E aí o Trotsky passa a rodar o mundo e pregar a construção, porque o Lenin tem uma ordem das internacionais socialistas no mundo, ou comunistas. Tem a primeira, que foi fundada por Marx e Engels, Associação Internacional dos Trabalhadores. Aí o Marx morreu, o Engels ainda participa da fundação da segunda, a Internacional Socialista, que reúne os primeiros partidos sociais-democratas da Europa. Partido Social-Democrata Alemão, Partido Trabalhista Inglês. Ela existe até hoje, com os mesmos partidos, inclusive. O PDT aqui no Brasil é filiado nessa segunda internacional, que já passou por uma série de revisões de literatura, que abandonou o caminho revolucionário ainda antes da Primeira Guerra Mundial. É um negócio completamente diferente do marxismo revolucionário comunista. O Lenin, com a Revolução Russa vitoriosa, funda a terceira, a Internacional Comunista. Depois de ser expulso da Rússia, o Trotsky tenta fundar uma quarta internacional, que seria a Internacional Trotskista. Ele chamava de Internacional Socialista, deu alguns nomes, mas era a quarta internacional, que era, segundo ele, seria a sucessora legítima. Os dois reivindicam o legado de Lenin, tanto Stalin quanto Trotsky. O fato é que o Stalin venceu, transformou a Rússia no império, industrializou a Rússia, tirou a Rússia do período feudal, e o Trotsky ficou viajando o mundo enchendo o saco. Depois de encher o saco, o Trotsky falando mal dele mundo afora, pregando a Quarta Internacional, pregando a Revolução Permanente, dizendo que o Stalin traiu a Revolução, que o regime soviético era um regime termidoriano, que era de burocratas e não de revolucionários, o Stalin finalmente consegue mandar uma agenda KGB para a Cidade do México, Ramon Mercader. Ele seduz a filha do Trotsky, passa a namorar com ela, fica ali meses no entorno do Trotsky até entender como é que funciona a segurança do Trotsky. O Trotsky já tinha sobrevivido a outros atentados, até que um belo dia ele entra na sala do Trotsky dizendo que precisava ter uma conversa com ele, pega uma picareta e veste na cabeça do Trotsky. E aí o Trotsky morre e o trotskismo segue por conta. Como o trotskismo já era um negócio de nicho, assim que o Trotsky morreu, surgiram 28 dissidências trotskistas. Enfim, o trotskismo virou uma zona completa que tem um monte de nicho. Aqui no Brasil teve Libelu, tem vários grupos, tem os morenistas, que é a turma do PSTU hoje, que já foi Convergência Socialista, tem a galera do PCO, que também é trotskista, tem grupos menores ainda, tem a dissidência da dissidência da dissidência, é um negócio que não termina nunca. Já o stalinismo entrou numa crise profunda quando o Khrushchev assume, na sequência de sucessão ali do Stalin, o Stalin morre, e o Khrushchev faz uma ampla crítica do stalinismo. O stalinismo derivou em culto à personalidade, o Stalin era tratado quase como um deus vivo, ninguém no mundo criticava o stalinismo, e do nada o Khrushchev vem e diz: não, o Stalin fez um monte de merda, matou um monte de gente, perseguiu os revolucionários originais, tudo isso era verdade, e isso deu com o socialismo aqui, nós vamos tentar corrigir. Isso gera uma profunda crise no comunismo no mundo todo. Mas depois passa também, e no final do dia os comunistas, do modo geral, continuavam olhando para a União Soviética mais ou menos como os muçulmanos rezam olhando para Meca. Lá é o farol, lá é o guia, nós temos que continuar seguindo. Ainda que o Stalin tenha cometido um ou outro errinho, ainda que tenha matado só uns milhõezinhos de pessoas, deixado os ucranianos morrer de fome, isso aí acontece, quem que nunca errou, né? Então, vida que segue. O stalinismo acabou por não ter herdeiros intelectuais por conta dessa crítica devastadora feita pelo Khrushchev logo depois que ele assume o poder. Stalinismo passou a ser um xingamento interno na esquerda. Quando se tem um líder autoritário que demanda culto à personalidade, sei lá, tipo um Lula, um Chaves, dissidentes, especialmente trotskistas, costumam acusar essas lideranças de stalinismo. O fato é que o stalinismo não teve herdeiro intelectual mundo afora. Os herdeiros mais próximos seriam os partidos comunistas antigos, que implodiram quase todos. Você não encontra mais com relevância em lugar nenhum. Com o colapso da União Soviética. O último que sobrava com alguma relevância era o italiano, foi destruído junto com as Mãos Limpas e com o colapso da União Soviética. Assim, o Partido Comunista Italiano também estava enterrado em corrupção até o talo, e isso foi descoberto pela Operação Mãos Limpas.